Olá, bem-vindos a mais um super podcast aqui na AVAG, Congresso de Aviação Agrícola. É o maior do mundo, né, em aviões voltados para o agronegócio. E Brasil, terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Isso por si só já nos mostra a importância de se construir um ambiente cada vez mais harmonioso entre todas as tecnologias e marcas envolvidas nesse mercado que é tão potente a nível mundial, de forma que ele continue competitivo, de forma que ele continue sustentável. E é por isso que nós estamos aqui celebrando mais um ano de AVAG. A gente sabe que é muito importante para uma boa safra que se haja uma pulverização com excelência. E por isso é importante entender que os métodos tradicionais, ao longo dos anos e agora cada vez mais rápido, vão ganhando aliados, que são novas tecnologias que vêm para atuar de braços dados com as tecnologias tradicionais, com as metodologias tradicionais, com o objetivo exclusivo de impulsionar a solução, de melhorar, de otimizar e de agregar, fazendo com que assim o Brasil continue sendo essa potência e a gente consiga continuar não apenas trazendo aí uma produção mais saudável, mais eficiente, mas que a gente consiga se projetar cada vez mais no mercado mundial. Hoje nós estamos aqui com a empresa Perfect Fly, em mais um super podcast. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, se apresente pra gente, conta um pouco sobre o que vocês fazem lá na Perfect Fly e já a gente vai saber aí o que a Perfect Fly faz e traz de tão importante para tudo isso que a gente falou. Olá pessoal, sou Paulo Vilela da Perfect Flight. Primeiro agradecer e parabenizar pela estrutura e pela inovação, né, de estar fazendo um podcast em real time aqui no Congresso de Aviação Agrícola, né, que é o maior congresso hoje do mundo, da aviação agrícola. Eu sou engenheiro agrônomo, sou mestre em ciências agrárias e técnico agrícola, coordenador de aviação, técnico executor de aviação, também sou piloto de drones, então me envolvi bastante com o mercado nesses últimos anos. E hoje sou gerente de desenvolvimento de negócios da Perfect Flight, que é uma agtech brasileira que faz gestão sustentável de defensivos agrícolas, né? Então, acompanhei a empresa desde o início, né, nesse desafio, e aí estamos aí até hoje, né, com novidade, trazendo para o Congresso, né, novidades, inovações para esse setor. Bacana. Entrando um pouco mais agora na solução e falando aí novamente da importância de uma boa pulverização aérea para uma boa safra. Tem uma hashtag que vocês utilizam bastante, que eu acho que é a melhor forma da gente iniciar a apresentação do que é a Perfect Fly. E essa hashtag é Cada Gota Importa. Como você traduz isso para a gente aí, fazendo uma apresentação dessa ferramenta que é maravilhosa, pelo que eu vi, tem muitos pontos positivos que a gente vai ter aí o prazer de apresentar cada qual aqui hoje. Com certeza. Até ontem nós fizemos uma palestra ali no Espaço do Expositor e apresentando um pouco desse cenário macroeconômico, né? De mudanças climáticas, aumento populacional, o protagonismo do consumidor, né? Que quer saber o que ele está consumindo, né? E diante disso, né? O que tem agora, o que está para acontecer e o que vem além. E nós trabalhamos muito em praticamente 3 fatores ali, para a evolução da pulverização, né, que é a pulverização de precisão, que já está acontecendo agora. Um segundo passo, que já nós estamos nessa transição, é a utilização de dados, né, para pulverização. Então, acho que isso é importante, é o que nós estamos contribuindo. E o que vem além disso é o desperdício zero. E aí, que é o 100%, né, de pulverização dentro dessa área. E aí que entra essa frase do cada gota importa. E não só a gota do defensivo, né? É cada gota de suor que nós estamos derrubando ali no campo, ela importa, ela conta, né? Na tradução, né, a gente tem um mercado também americano, a gente coloca lá como every drop counts, né? Então, cada gota realmente importa, cada gota conta, né? E não só de defensivo, mas também a gota de suor, cada lágrima derramada, né? Sim. Então, isso, para nós, essa frase tem bastante impacto. Legal, realmente, eu senti o impacto dessa hashtag, vou usar
essa Pode usar. hashtag para impulsionar aí. E falando desse impulsionamento, é muito do que a gente veio falar aqui, que é a importância de colocar as tecnologias de maneira aliadas, em que um impulsiona o outro, né? A Perfect Fly, ele é um aplicativo que é compatível com drones, e aí você pode continuar me ajudando a entender um pouco mais sobre como esse aplicativo ele se integra tanto com drone quanto com aviões e começar a explicar um pouquinho para a gente do universo dessa solução. Claro. Até voltando um pouco, queria contar um pouco da história da Claro. empresa. A empresa ela nasceu em 2015 Aham. e nasceu dentro de um agricultor. Então isso é importante porque nós nascemos de um agricultor para agricultores. Aham. Então, o agricultor, que é o grupo JCN, né, eles plantam hoje em cerca de 60 mil hectares e eles sofreram uma sucessão familiar forçada, onde a terceira geração acabou assumindo e eles tinham 20 e poucos anos, então eles já são da era da tecnologia e eles quiseram, a primeira coisa que uma pessoa faz ao assumir algo é entender toda a cadeia, né? Então, né, como funcionam os custos, como funciona, né, a compra, a venda do produto, enfim, rastrear todo o processo que ele tem para ter controle, né? Até a gente colocou a frase lá no stand: quem mensura controla, quem controla toma decisão, né? Nada você consegue controlar se você não está mensurando. E aí eles fizeram, né, toda a rastreabilidade de tudo que eles tinham, pulverização, controle de pragas, pulverização terrestre no caso, na época, e do avião, que eles faziam praticamente 500 mil hectares por ano, eles não tinham controle nenhum. E aí foi onde surgiu um software, nem era Perfect Flight, né, interno do grupo, e aí teve esse caráter comercial, a gente começou a customizar, soltou o MVP, e aí sim foi a criação da empresa e a criação da marca Perfect Flight. Então a Perfect Flight é um software de gestão, né, de aplicações, ele surgiu como uma aplicação aérea, então era focado na aviação agrícola, que hoje a aviação agrícola do Brasil ela é a segunda maior do mundo, com 2.500 aeronaves, Estados Unidos tem em torno de 3.600, porém hoje o maior mercado de pulverização aérea ele está no Brasil, porque as aeronaves dos Estados Unidos elas são subutilizadas, né, em torno de 100 milhões, 110 milhões de acres por ano, e no Brasil nós fazemos 110, 120 milhões de hectares ano, que o hectare é praticamente o dobro do acre. Então a gente pulveriza mais que o dobro com 1.200 aeronaves a menos. Fantástico. Então o maior mercado de pulverização é no Brasil. De aeronaves ainda não, mas vai ser. Acho que até pela própria disponibilidade de aeronaves no mercado, o Brasil não cresce muito. Cresce 3, 4, 5% ao ano na aviação agrícola. Já o drone de um ano para o outro subiu 1.200%. Né, alguns dados que a gente tem aí. E o crescimento agora ele tende a se estabilizar. Então a Perfect Flight ela entra desde o processo do planejamento, né, definição de áreas que vão ser pulverizadas, no processo da consultoria de calibração do equipamento e capacitação. Eu falo que é a calibração das duas máquinas, né? Da máquina que opera e da máquina humana, Sim. que precisa ser calibrada, precisa ser treinada, e depois os relatórios, os KPIs ali de pós-aplicação. Tanto os dados quantitativos, qualitativos e abastecer no ambiente analítico, né, de inteligência de negócio, que é onde o decisor, o agricultor, ele quer ver numa visão macro. O quanto ele pulverizou, quais produtos são utilizados, quem são os terceiros, equipamentos, enfim, toda a cadeia da pulverização ele tem como rastreabilidade nesse ambiente analítico. Sim. A gente está falando ali de uma automatização de processos que acontecem até então de maneiras muito manuais, e essa automatização ela colabora para a precisão, que por sua vez vai gerar diversos tipos de economia. Acho que a gente pode falar um pouco disso para que o nosso público compreenda aí de que forma que essa automatização que gera precisão, que gera economia, acontece aí na Perfect Flight. Bacana. Então, como a gente atua desde o processo de planejamento, né, como que funcionava na prática antes de existir o software? Você saía com uma área que você achava que ela media 200 hectares, né, que ela tinha essa área de 200 hectares, você destinava 200 hectares de produto para aquela área, mas não necessariamente você conseguia cobrir toda essa área. Mas você não tinha o controle das áreas que não eram pulverizadas, né? Você sabia que próximo de uma sede, o avião não conseguiu chegar, próximo da pipe ele teve que arremeter antes,
e você não tinha uma ferramenta como o drone para complementar essas aplicações. E hoje, né, você tem o agricultor que ele executa isso com o auxílio do drone, sem esse planejamento, ele gasta produto 2 vezes. Né? Então ele tem uma área de 200 hectares, ele leva 200 hectares de produto e coloca isso no avião, ele pulveriza 180 hectares com 200 hectares de produto, e depois ele sabe que essa falha aconteceu, ele vai lá e faz 20 hectares com o drone, só que ele põe mais 20 hectares de produto. Então, com o software, ele já começa a ganhar aí. Ele já planeja os 180, leva 180, fecha essa área com esse produto e já destina os 20 hectares com 20 hectares de produto para aplicação localizada com drone. Então, a economia começa aí. Mas como que a gente começou no mercado de drone e hoje já é realidade dentro do uso dos nossos clientes? O relatório de pós-aplicação, como a gente tem uma visão por camadas, eu consigo extrair pós-aplicação do avião a camada de não aplicação. E aí o drone ele vai lá e executa essa pulverização de precisão. E aí junto com isso tem a parte do planejamento, a questão das restrições, né? Então APPs, reservas, moradias, apicultura, sericicultura, né? Criações de animais em geral. Então você consegue colocar isso dentro do sistema e ter uma inteligência georreferenciada de tudo isso. E aí, você abastecendo isso ao longo do tempo, você tem inteligência artificial e predição de onde, quando e como você deve aplicar, né, nessas áreas. Qual a modalidade de aplicação que você vai utilizar? É terrestre, é drone, é aéreo? E aí, dentro de um sistema de gestão, você consegue tomar essa decisão. Então, é nesse universo que nós estamos trabalhando hoje, né? Tecnologias como essa colaboram diretamente, no meu ponto de vista, você pode falar melhor, sobre alguns desafios que a gente encontra quando a gente fala de pulverização aérea, que é justamente a preocupação sobre a precisão. Então, a adesão dessas tecnologias, ela não apenas nesse ponto serve para impulsionar, como também serve para validar um método que, por vezes, a gente vê aí algumas preocupações sobre algumas áreas em que já surge uma proibição ou outra. E eu vejo essa tecnologia como importante para que se haja uma validação sobre um método seguro, organizado, validado, que depois pode ser comprovado. Sobre o que transparente, é, né? Processo transparente que valida algo que é tão importante aí para uma boa safra. E aí, falando sobre a precisão, como você explicou muito bem, e partindo para a área de demarcação de áreas restritas, aprofundando um pouco mais, é justamente isso que eu disse, né? É você trazer uma segurança através de uma automatização que você vai estar longe de áreas que não podem ser impactadas ali por um defensivo agrícola e tudo mais. E eu gostaria muito que, se você tiver para nos apresentar algum case relacionado a isso, que você nos apresentasse para evidenciar ali de maneira mais clara sobre como que essa ferramenta é importante para que a gente fique ali dentro das 4 linhas necessárias, evitando os periféricos. Claro. E aí dentro, até puxando o assunto da proibição, né, uma ferramenta como essa, ela vem para defender o uso dessas metodologias, né? Sim. Porque o avião ele se torna necessário para a agricultura brasileira, que temos larga escala, grandes áreas, né? E eu até brinco toda vez, se o produtor ele pudesse escolher entre fazer ou não fazer uma aplicação, é lógico que ele não faria. Exatamente. Da mesma forma a gente, né? Você gostaria de ficar comprando remédios, né? E o defensivo, ele é o remédio das plantas, né? Para os leigos aí. Então, hoje é necessário. Da mesma forma que nós estamos na agricultura tropical, onde tudo que se planta dá, é condição propícia também para pragas e doenças. Então, o defensivo se torna necessário no processo de produção. E aí nós, como ferramenta, trazemos essa rastreabilidade, esse controle e tudo mais. Então, nessas, né, como cases de sucesso, né, hoje nós temos, por exemplo, áreas certificadas. Eu até colocando na própria normativa hoje, né, hoje o drone ele se encaixou numa portaria dentro de uma normativa de aviação agrícola. Então, hoje o drone ele é uma aviação agrícola, porém ele tem uma portaria específica, né, com algumas considerações.
Então hoje, para restrições, por exemplo, como cidades, você tem dentro da IN02 para aviação, você tem um limite de segurança de 500 metros. Para o drone é 20. Então, isso traz um benefício muito grande para o agricultor, porque a área é tratável. O conceito de produtividade é produção sobre área. Se você tem uma área menor a ser tratada, ela vai produzir menos. E ela vai impactar na fazenda como um todo. Agora, se você tem uma alternativa de tratamento para aquela área e onde o drone entra, e entra com uma precisão, né? Ele entra grandão, porque hoje o drone, né, pelas condições de capacidade e autonomia, ele atua muito bem nessas áreas localizadas. Então, você saber aonde você destina o drone é muito importante. Você pega hoje em cana-de-açúcar, tá? Eu estava acompanhando os cases, né? Foi um ano chuvoso, ainda está se maturando cana-de-açúcar, né? Nesse período que nós estamos agora, né? Estamos no dia 20 de julho, né? Então ainda está maturando cana. E aí você possui, agora nós estamos aqui dentro do sertãozinho, tem cana-de-açúcar aqui na beira da cidade. Como que você vai tratar essa cana? Você vai deixar de produzir mais? O agricultor, ele quer produzir o teto, né? Potencial. Porque ele tem que aproveitar a terra. Sim. E aí é onde entra essa pulverização de precisão e justamente destinada ali. É feito de propósito, né? É planejado. Então esses são os grandes cases de sucesso, onde o produtor, a usina, ela tem a real visibilidade das áreas não aplicadas e ele consegue destinar isso para o drone e aí ele eleva o nível de produtividade, né, deles. Então é algo totalmente... E aí você paga a ferramenta, tecnologia, né? Tudo tem um custo, né? Sim, sim. E você paga a tecnologia do drone hoje, que é uma alternativa de aplicação. Se comparado com o avião, ela sai mais cara, porém ela atua em lugares que o avião não atua. Então acho que esse é o grande case do drone na atualidade, né? É cada vez mais reafirmado e notório que tecnologias elas vieram para serem parceiras, né? Não apenas aumentando a produtividade, trazendo sustentabilidade, mas validando, assegurando a necessidade de se continuar com essa prática, né? Aquilo que você falou sobre, poxa, se fosse optar por pulverizar ou não, né? Lógico que seria não. Então é necessário, realmente. Hoje, tendo tecnologias complementares para ajudar nessa validação, é indispensável. E aí a gente vai para um terceiro ponto sobre a importância dessa tecnologia que você mencionou, sobre o máximo aproveitamento do território ali, da terra. Realmente chega a ser mais do que essencial. E os ganhos que você tem com o emprego da tecnologia já são mais do que suficientes para que elas se paguem. Isso já está na cabeça do produtor rural? Como que tem sido a adesão na tua área, por exemplo? A gente sabe que a gente ia complementar aqui, tem drone, tem software, mas já foi um processo para que se aceitar que existia uma ferramenta chamada drone, e eu queria entender um pouco mais sobre como tem sido esse processo de se entender que existe a sua ferramenta e outra, mas exclusivamente da sua. Como que você pode colocar? Não, bacana, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é o grande desafio de toda ferramenta de tecnologia. Hoje a Perfect Flight ela atua nos principais players do mercado de produção. Então são grandes companhias agrícolas, grandes usinas, grandes produtores. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, né, por questão até de escala, de pessoas. Sim. O produto ele é totalmente escalável e totalmente acessível para o médio e para o pequeno, mas nós não conseguimos atingir esse cara com pessoas. A agricultura ela tem muito ainda o olho no olho, né, o fio do bigode, e aí nós temos dificuldade de acessar esse mercado, né? Hoje nós tentamos acessar via parcerias, né, parceiros, para ter redução de custo, para chegar à ferramenta num custo bacana pro pequeno agricultor. E ele tem necessidade de utilizar isso. Então hoje nosso grande mercado é companhia agrícola. E até fazendo uma observação do que eu estava falando para trás, né? Às vezes o pessoal está escutando e fala, nossa, mas essa Perfect Flight resolve tudo a vida do agricultor. E não resolve sozinho, né? Nós fazemos parte de uma colmeia, né? O que a gente estava falando antes, são ambientes colaborativos, né? E até outro case de sucesso, onde o drone ele entra rasgando com muitos benefícios, são aplicações preventivas, né? A gente tem trabalhado muito com milho, com algodão, com a própria cana-de-açúcar.
e citros, por exemplo, que você tem os monitoramentos, né, em real time ali, monitoramentos digitais dessas pragas, doenças, e você entra com aplicações preventivas em bordadura, por exemplo, né, para cigarrinha do milho, para bicudo do algodoeiro, para psilídeo na citricultura. Então são aplicações que em poucas faixas que você deixa de aplicar uma área gigantesca para aplicar a bordadura dessas lavouras. E isso isso é ESG, né? Um tema que está totalmente em alta. Isso é sustentável, isso é uso racional do defensivo. E você tem a mesma efetividade do que você esperar alastrar essa praga para poder pulverizar a área toda. Então, só fazendo um adendo ali num outro case de sucesso que a gente tem trabalhado bastante. Bacana. Falando sobre essa parte de escalagem, né, do alcance que se faz necessário ter para uma ferramenta tão importante como essa, fundamental para o bom desenvolvimento do mercado, eu faço até um comparativo, porque para a gente que é específico do mercado comercial, para mim especificamente, a gente fala muito de saúde da venda, né? Você tem que fazer uma boa venda ali, de forma que você feche um bom negócio, tanto para o teu parceiro quanto para a tua empresa, para que você se mantenha com o padrão de qualidade necessário para continuar atendendo esse público. E se faz necessário, principalmente nesse momento, que as empresas envolvidas na comercialização de drones, que foi a tecnologia de entrada, e paralelo a ela, diversas outras indústrias foram se desenvolvendo, é importante pensar na saúde do mercado. Exato. Né? E pensando na saúde do mercado, você não apenas vai vender drones, mas você vai se aliar de todo que compõe essa colmeia para que você realmente consiga trabalhar em prol, não apenas exclusivamente do teu negócio, mas em prol do bom desenvolvimento do mercado de drones. Porque através do desenvolvimento do mercado, a gente vai conseguir o equilíbrio, a segurança, a permanência. Acho que tem muito mercado pela frente, mas não dá para esperar que ele aconteça e nos atinja. Somos nós os responsáveis por desenvolver esse mercado. As pesquisas mostram aí dados muito promissores, mas não é uma história que já está escrita. A história é escrita a todo momento, em cada atendimento, em cada produtor rural que a gente atende, atinge, viabilizando a inserção da tecnologia. De que forma que nós estamos fazendo a inserção dessa tecnologia? Estamos colaborando para uma conscientização que vai acompanhar também de uma inserção adequada, não apenas do drone, mas de plataformas integradas? Porque se não houver essa conscientização, assim como vão haver cases de sucesso, podem haver frustrações, né? E nesse lugar, como que você enxerga, como que você consegue colaborar com essa minha fala para a gente conseguir trazer um pouco de conscientização aí, tanto para o produtor, que tem que entender um pouco mais sobre todo esse ecossistema, quanto para todas as empresas que estão aqui, sejam para as empresas de aviões, que devem ser parceiras das empresas de drone, que são ali o braço estratégico da aplicação por meio de aviões, que fazem o serviço de acabamento, as empresas de drone em parceria entre si, trabalhando pelo bom atendimento do mercado e não exclusivamente pensando em sua própria marca, além de empresas como a sua, que trazem tecnologias que são tão importantes e que devem ser abraçadas por aquelas que já conseguiram entrar no mercado. Exato. Eu acho que no fim das contas, né, vocês não vendem drones e nós não vendemos software, nós vendemos soluções, né? E através da tecnologia, através do hardware, né? Mas no fim a gente quer vender solução. E acho que entra muito nessa venda consultiva, na customização de cada cliente. Ele é uma realidade diferente. Quando a gente começar a encarar isso dessa forma, né, e conseguir customizar isso para o cliente, às vezes a gente vê, mas agora pulverização com drone, mas tem gente que coloca uma adaptação numa moto para poder pulverizar uma micro lavoura, uma micro horta. É a solução que é para ele, Sim. Dá certo, é custo baixo, ele já tem a moto, já tem, né, as adaptações ali, isso é tecnologia. E eu falo que até a agricultura digital,
é muito mais simples do que o pessoal imagina, né? Então, descomplicando a agricultura digital, né? Que o pessoal acha que às vezes é tela daqui, é botão ali, é touchscreen, é tudo automático. E a agricultura digital hoje, 4.0, ela é simples, né? Ela começa lá no campo com um agricultor, o simples agricultor que tem um smartphone, tira uma foto e manda para o seu consultor, e isso é agricultura digital, né? Por exemplo, dentro do contexto aqui do Congresso de Aviação Agrícola, o piloto que às vezes está sobrevoando de uma área para outra, ele encontra uma reboleira, né? Ele vê que tem uma área estranha, tira uma foto e manda pro produtor, isso é agricultura digital, né? Então, a facilidade hoje da conectividade, né? Isso ajuda muito, né? Então, foi só descomplicando a agricultura digital, que não é um bicho de 7 cabeças, isso já acontece, né? Então, é importante também salientar isso. Não são só plataformas digitais como a Perfect Flight, que é agricultura digital, mas e sim hoje os meios de comunicação, redes sociais. O que nós estamos fazendo aqui hoje, né, é levar informação, isso também é agricultura digital, né, um podcast, é um acesso diferente, então isso me faz querer enfatizar que ninguém precisa ser especialista em tudo. A gente não precisa realmente ser o maior dominador de software para você conseguir produzir soja. Você tem que ser especialista em soja. O que você precisa é de bons parceiros, bons fornecedores, para te explicarem, para auxiliarem nas inserções, nas configurações, no suporte pós-venda, né? Então, eu penso que uma empresa como a Perfect Flight vai comercializar uma solução e vai entregar essa solução pronta para que funcione de maneira mais lisa possível, né? E como que é esse processo de entrega da solução quando o cliente decide fazer a aquisição? Hoje é muito simples a adesão, né? Então, hoje, como a gente utiliza as tecnologias que são embarcadas, né? Tanto na aeronave, nos helicópteros, nos drones, nos terrestres, a gente se compatibilizou com os equipamentos do mercado. Então, a implantação, os treinamentos são bem simples. O primeiro é o cadastro ali do cliente, né? E o primeiro passo mais importante é o cadastro das áreas já referenciadas. Se o agricultor não tem isso, nós conseguimos também fornecer isso, inclusive através dos próprios drones, né? E depois ele já está apto a utilizar, fazendo os uploads ali, os inputs das áreas que foram aplicadas, e ele já está apto também a fazer planejamento e acessar o ambiente analítico, que aí gera de tudo, toda a informação ela é gerada de forma automática no pós-input. Então é muito simples, né? Nós temos equipes de pós-venda, de qualidade, que acompanham esse cliente ao longo do uso, principalmente do primeiro ano, porque depois, né, é natural, principalmente em grandes companhias que tem equipe, tem pessoas, roda sozinho, é um SaaS, né? É você que vai ensinar para o cliente como que a ferramenta vai ser utilizada, qual que é o tipo de retorno que ele vai ter, o que essa ferramenta vai solucionar. Então, é uma assessoria realmente para que ali na ponta final ele não precise se tornar o máximo especialista em tudo que envolve aquilo, né? O agricultor, ele quer receber informação. Sim. A ferramenta da Perfect Flight é simples e tem que ser simples, porque a informação ali, o agricultor não quer ficar mexendo, imputando, ele quer receber uma notificação no WhatsApp do que ele tem que fazer ou não fazer, do que deu errado, do que deu certo. Então, é muito pronto, né? Muito imediatismo. E aí as ferramentas têm que estar de olho nesse mercado para poder ser o mais simples possível e dar o máximo de informação possível para tomada de decisão. Exato. O que você recomenda para o produtor rural que está em fase de digitalização da sua fazenda? Por onde que ele começa e o que ele não pode esquecer, o que ele não pode deixar de ver ao começar a entrar nesse assunto? Acho que o primeiro passo é ele ver a realidade dele, né? Que cultura que ele planta, qual é o tamanho dessa área, qual que é o seu declive, né? Quais são as dificuldades que ele enfrenta, né? Com pulverização, ou com plantio, ou com colheita, para poder buscar a solução certa, né? E essas soluções hoje, né, são totalmente integráveis a qualquer outros tipos de soluções, né? Talvez um produtor ele tenha um perfil que ele não precisa de Perfect Flight, que ele não precisa de drone, de pulverização, mas ele precisa do drone de mapeamento. Sim. Então, tudo isso é customizável de acordo com cada realidade, né? Eu acho que um conselho que eu dou é não sempre surfar a onda do mercado. Meu vizinho comprou o T40, quero comprar o T50, né? Quero comprar um maior que o dele. Mas você realmente precisa?
né? Isso é suprir tua necessidade. Né? Às vezes você tem um equipamento parado, você tem um CAPEX ali, né, um ativo que você não está usando, porque o drone em si, a tecnologia, ela é barata se você utilizar no seu dia a dia, ser utilizado estrategicamente. Então, um pouco do conselho que eu dou aí, acho que é estudar a realidade, estudar o seu ambiente de produção para poder encaixar as melhores tecnologias. O conselho que a gente deixa, em resumo, é: busque aqueles que ampliem a tua visão. Assim a gente encerra celebrando mais uma AWAG, agora 2023, não apenas reunindo o que a gente tem de mais potente no maior congresso mundial, mas também mostrando que a gente está aqui ano a ano ampliando a visão, desenvolvendo pensamentos, agregando novas soluções. E se a gente fosse continuar falando aqui, sem dúvida teria muito assunto sobre diversas partes que são importantes para a construção desse cenário de sucesso necessário no agronegócio. Mas não vão faltar oportunidades. Eu agradeço muito pela sua participação, eu agradeço muito você que está aqui com a gente em mais um Super Podcast. Vamos para o próximo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Fico à disposição para outros convites também. Muito tá? bom. Muito obrigado, espero que vocês gostem aí.